Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje iremos falar uma das técnicas de integração, que é a regra de Leibniz, também conhecida às vezes como um dos truques de Fermi para integral. Bem, a regra de Leibniz diz o seguinte, que a integral com relação à derivada com relação a t, né, da função que depende de f de t e y, com integrando em y, é igual a integral da derivada parcial com relação a t de f de t de y, integrando com relação a y, onde os intervalos de integração aqui é y inicial e final. A regra de Leibniz diz isso se y inicial e y final são constantes. Se por acaso eles não forem constantes, eles dependerem de uma função, isso aqui não é válido. Aí passa a valer essa equação 2, que é a seguinte. A derivada com relação a t, a integral nos intervalos de integração a de t, b de t, onde a função que estamos integrando depende de t e y, e o integrando é com relação a y. É igual a integral a de t nos intervalos, a integral nos intervalos a de t, b de t, derivado parcialmente a função f de t e y, com integrando em dy, mais a função f de t e também bt, vezes a derivada de b com relação a t, menos f de t, a de t, vezes a derivada de a com relação a t. Bem, essa é a regra de Leibniz, né, em um caso mais geral. E essa aqui é a regra de Leibniz para um caso mais simples, no qual os intervalos de integração eles são constantes. Se eles não forem, a regra de Leibniz é essa equação 2 aqui. Para começar a resolver essa equação, né, chegar nessa equação, podemos iniciar pelo teorema fundamental do cálculo. No teorema fundamental do cálculo, ele diz o seguinte, é dividido em duas partes, né, onde a parte 1 diz o seguinte, se uma função f for contínua nos intervalos AB, ou seja, os intervalos que vai entre AB fechado, começando de A e terminando em B, então a função g é definida por, dessa forma aqui, g de x é igual a integral que vai de a até x, onde esse a é uma constante, e integrando a função f de t com relação a t. É definido dessa forma, onde esse x está variando entre a e b, ele está em um intervalo entre a e b, certo? E também diz que essa g de x é uma função contínua nos intervalos AB e derivável nos intervalos abertos AB. Ou seja, nesse caso aqui é o intervalo de A até B contando com ponto A e contando com ponto B. E nesse caso é entre A e B sem contar com os pontos A e o ponto B, certo? E diz que é derivável nesse intervalo aqui. E ainda afirma que a derivada de g de x é igual a f de x. Para ficar mais claro, onde g de x aqui, se a gente for resolver essa integral, né, temos que g de x é igual a f maiúsculo de x, que representa aqui a integral, certo? É a função primitiva de f de x, e menos f de a, onde esse f de a é uma constante, né? Se a gente deriva aqui nesse caso, com relação a x, esse aqui desaparece, realmente ela desaparece, ficou só o f de x. Onde esse f de x aqui, maiúsculo, é igual à derivada de f de x maiúsculo, certo? Bem, ou seja, resumindo, o teorema, essa parte 1 diz o seguinte, ele afirma que a derivada de uma integral definida com relação a seu limite superior é seu integrando calcular no limite superior. Ou seja, aqui temos que a derivada dessa integral, né, é igual
a essa função aplicada ao limite superior. Ou seja, f de x. Né? Aqui era f de t, virou f de x. Essa é a definição, né, desse teorema, nessa parte 1. A parte 2 diz o seguinte: se f for uma função contínua em AB, né, então a integral f de x dx nos intervalos AB é igual a f maiúsculo de B menos f minúsculo de A. Ou seja, que aqui são as funções primitivas, são as integrais, certo? Onde f é qualquer primitiva de f, ou seja, onde f aqui, se fosse f de x, seria a primitiva, a integral desse f de x aqui, minúsculo. Isto é, uma função tal que a derivada, se a gente derivar aqui, se a gente derivar esse f maiúsculo de b, ele vai ser f minúsculo de b, né? E aqui, para ficar mais claro, né, os intervalos AB, aqui é aberto, ou seja, não aplica o ponto A, né, onde x, ele A é menor do que x e x é menor do que b, certo? Nesse outro caso aqui, os intervalos são fechados, ou seja, onde x começa em A e vai até b, né? Onde está englobado o ponto A e o ponto B, certo? Bem, pessoal, sabendo que o diferencial total para uma função f que depende de x, y e z é dado da seguinte forma: df é igual a derivada parcial com relação a x, onde y e z são constantes, vezes dx. Mais a derivada parcial de f com relação a y, vezes dy, onde x e z, nesse caso, são mantidos constantes, mais a derivada parcial de f com relação a z, vezes dz, onde x e y, nesse caso, são deixados constantes. Se a gente dividir todo mundo por dx, temos que a derivada total, o diferencial total dividido por dx, nesse caso aqui vai ficar dessa forma. Aqui temos que o dx vai ficar dividido por dx, aqui vamos ter dy por dx e aqui vamos ter dz por dx. Aqui dx dividido por dx é igual a 1, então ele desaparece e temos essa integral 7 aqui, onde o diferencial dessa função total com relação a x é igual ao diferencial parcial com relação a x, onde y e z são constantes, o diferencial parcial com relação a y vezes dy dx, mais o diferencial com relação a z da função f que depende de x, y e z, vezes dz dy, né? De 2, ou seja, da equação 2, que é essa equação aqui, que é a equação de Leibniz, né? A regra de Leibniz. Essa primeira equação aqui, essa integral, a integral a derivada com relação a dt da integral que vai de a, que depende de t, até b, que depende de t, de f de t, y, integrando em dy, podemos fazer o seguinte: se a gente só pegar a integral, sem ser a integral derivada, né? A derivada da integral, mas só a integral, a gente define da seguinte forma: chamar que essa integral é igual a uma função que depende de t, onde esse φ minúsculo depende de t, a de t e b de t. Certo? A gente está definindo dessa forma essa integral aqui, essa integral lá da equação 2. Bem, se a gente derivar com relação a t, esse φ de t, como esse φ minúsculo depende de 3 variáveis, voltando ao que a gente fez da derivada exata, né, desse diferencial exato, comparando com essa equação 7, temos o seguinte: onde tínhamos x, aqui temos t. Onde tínhamos y, aqui temos a de t. E onde tínhamos z, aqui temos b de t. Só comparando com essa equação 7 aqui, né? Se a gente deriva com relação a x, nesse caso lá é t, temos o seguinte: sobrou só a derivada parcial de φ com relação a dt. Aqui a derivada da função com relação a x, né?
lá com relação a t. Nesse caso aqui, quando é y, sobrou, como essa função aqui não depende de y, não depende de x, então não corta, né? Então, nesse caso aqui temos que é a derivada da função f com relação a y, né? Vezes um dy com relação a dx. Nesse caso, comparando, temos a seguinte forma. Temos aqui que a derivada de φ com relação a dA vezes dA com relação a dt. E assim também para b. A derivada de φ com relação a dB com relação a b e é vezes dB com relação a dt. Certo? Isso veio dessa relação aqui, diferencial exata, se a gente for comparar essa equação com essa equação 9. É a mesma coisa, a gente está fazendo uma função que depende de t, a de t e b de t, a gente pode reescrever dessa forma aqui, uma diferencial total de modo em suas derivadas parciais, certo? Logo, a gente pode reescrever essa integral 2 aqui, essa integral, essa primeira parte à esquerda da equação 2 da seguinte maneira, né? Temos que agora a derivada com relação a t da integral a de t, b de t, f de t, y e um integrando em dy é igual à derivada parcial com relação a t de a de t, b de t, f de t e f de t e y integrando em dy, mas, né, a gente está aqui derivando com relação a A. A gente está aplicando essa regra aqui. Como φ é essa integral, né? Então, se é uma derivada de φ com relação a A, temos que o φ é essa integral, então temos derivada em relação a A e ainda temos esse outro termo aqui. Então, temos dA por dt. Mesma coisa nesse outro lado. Mas a derivada parcial de dφ por dB, onde φ é essa integral, vezes dB por dt, certo? Aí, lembrando lá do teorema fundamental do cálculo, que a gente já mostrou, vimos que é definido dessa forma, né, a parte 1 do teorema. G de x é igual à integral que vai de A até x da função f de t dt, né? Essa é a definição para o teorema fundamental do cálculo, a parte 1, onde esse A aqui é uma constante. Mas se a gente inverter, colocar o x embaixo e o A em cima, onde o x é a variável, então temos que aparece um sinal aqui. Temos que é igual a menos g de x, se a gente reescrever essa integral dessa forma, né? E nesse caso, se a gente derivar esse g de x por dx, temos que a derivada de g de x, né, é menos f. Lá quando a gente viu, deu f, né? A derivada de g de x deu f, porque o x está em cima, a gente está definindo dessa forma. Agora a gente está trocando, colocando o x embaixo e o a em cima. Logo, se a gente fizer isso, temos que a derivada de g de x, onde esse g de x é diferente do g de x lá da primeira parte. Então, a derivada de g de x é menos f de x. Bem, por que a gente fez isso? Porque essas equações 13 e 14, eu vou explicar daqui a pouco, eles têm a ver com isso. Mas antes, essa integral aqui, essa primeira integral da equação 10, ó, essa parte aqui é igual a esses três outros termos. Onde esse primeiro termo do lado direito da integral 10, a gente pode reescrever dessa forma. Essa integral da derivada parcial com relação a t da integral, que vai de a de t até b de t, de f de t e y, com relação a dy, é igual a de t, b de t, derivada parcial de f de t, y, com relação a t, no integrando dy. A gente pode reescrever ela dessa forma. Por quê? Porque a função ela depende de f e t, mas o integrando é só em y. Então, a derivada aqui, ela é apenas uma constante. Então, a constante, se ela é uma constante com relação à integral, a gente pode colocar dentro da integral ou retirar. Não importa, tanto faz. Então, a gente pode reescrever essa integral dessa forma, certo? Como
essa derivada é uma constante, né? A gente pode incluir dentro da integral. Então, pode ficar dessa forma. Já essa equação 3 aqui vem do teorema fundamental do cálculo. Lembrando, aqui ó, temos g de x de uma função, de uma integral, dos intervalos de integração vai de a até x, de f de t dt, certo? Lembrando que a derivada disso, né, temos que era f de x. Se a gente inverte aqui, temos que é menos f de x, né? Então, nesse caso aqui, é como se aqui o b fosse variável, que eu estou derivando com relação a b. Então, eu estou considerando que o b é variável. Então, o a aqui é uma constante. Se minha função aqui é f de t e y, onde eu estou integrando com relação a dy, então, eu mantenho lá quando eu tinha, lembra do teorema fundamental do cálculo, que tínhamos f de t virou f de x, quando é a derivada com relação a g de x. Nesse caso aqui, como estamos falando de f de t e y, onde o integrando é em y, então o t se mantém, e onde ia virar o y, nesse caso aqui, onde era o y, virou o x lá, que nesse caso aqui é b de t, ficou b de t. Nesse outro caso, é como se a minha variável está embaixo e a constante está em cima. Lembrando aqui dessa última, é como se fosse esse caso aqui. Eu tenho a variável embaixo e a constante em cima. E aqui temos f de t dt, virou menos de g de x, e a derivada disso virou menos f de x, certo? Ou seja, onde era f de t virou menos f de x. Logo, comparando, temos que, nesse caso, fica menos f de t e a de t. Ou seja, comparando lá com teorema fundamental do cálculo, na parte 1, certo? Então, podemos reescrever essa equação aqui como sendo essa. Esse termo aqui, com relação a como sendo esse termo aqui, equação 14, e esse outro termo com relação a b, como sendo a equação 13, certo? Dessa forma, a regra de Leibniz é dada pela seguinte expressão. Temos que a derivada com relação a t da integral que vai de a de t até b de t, da função f de t e y, o integrando em dy é igual à derivada de a de t, b de t, da função f de t, aplicando a derivada parcial na função f de t e y, integrando dy, mais f de t, b de t, vezes db por dt, menos f de t e a de t, vezes dA por dt. Essa é a expressão geral para a regra de Leibniz. No entanto, se a gente fizer que o a de t, chamar ele de y inicial, é uma constante, e b de t, chamar ele de y final, é uma constante, ou seja, a gente resume que aquela integral 15, essa equação 15 virou essa equação 16. Ou seja, podemos reescrever dessa forma. Por quê? Porque b e a gente está considerando constante. Então, se uma constante, a gente derivar uma constante é zero. Logo, esses dois termos aqui desaparecem e fica simplesmente só esse termo aqui, essa integral. Logo, a regra de Leibniz diz o seguinte. A integral com relação a t nos intervalos inicial y e y final da função f de t e y com relação a dy é igual a integral, e sendo a derivada parcial de f de t e y com integrando dy. Ou seja, essa integral total da integral aqui pode ser reescrito como essa integral onde a derivada parcial aqui na função, certo? Se por acaso esses intervalos de integração forem constantes, se não forem, é essa integral aqui, que é válida. Ou seja, essa integral é esse termo, esses três termos. Vai ser a parte parcial aqui com relação ao primeiro termo e tem o segundo e o terceiro, como a gente mostrou aqui, ó. Que é a derivada, a diferencial total, ela é depende de três funções, nesse caso aqui x e y, vai surgir três termos parciais, certo? Nesse caso, esse termo dessa integral aqui com relação a t, esse outro termo e esse outro, certo?
Bem, pessoal, é isso, né? Se gostou do conteúdo, eu peço que se inscrevam no canal, assine as notificações e é isso. Aqui foram as referências utilizadas para a elaboração desse conteúdo e até a próxima, pessoal.